Oi pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre taxa Selic, tendo em vista que o Copom, na semana passada, aumentou a taxa Selic de 2 para 2,75 ao ano. E a pergunta que vocês podem estar fazendo é: o que é que eu tenho com isso? Mas, para eu responder, eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, porque sempre tem vídeo novo, sempre tem conteúdo novo no ar e é importante para que a gente leve essa mensagem de educação financeira para a maioria das pessoas. Se puderem ainda, compartilhem o vídeo no grupo da família, no grupo dos colegas de trabalho, no grupo dos amigos, para que as pessoas comecem a ter conteúdos e o seu acesso em relação à educação financeira. Mas vamos falar um pouquinho de taxa Selic. Semana passada o Copom aumentou a taxa Selic de 2 para 2,75 ao ano. Aparentemente é um aumento muito pequeno, né? Se a gente for pegar em valores absolutos, é um aumento de 0,75 ponto percentual. Mas em 0,75 é um enorme do aumento, é quase 50%. E por que o Copom fez isso? Por que o Copom resolveu aumentar a taxa Selic nesse patamar? Ora, para conter a inflação. Vejam, quando a gente fala em taxa Selic, a taxa Selic está par e passo com a inflação. A taxa Selic é um dos mecanismos que macroeconomicamente se tem para segurar a inflação. Por quê? Quanto maior a inflação, maior a taxa Selic. Por quê? Porque quanto maior a taxa Selic, mais difícil fica para obter empréstimo e o empréstimo fica mais caro. Com os empréstimos mais caros, porque os juros da economia aumentam, menos dinheiro circula, menos as pessoas consomem e menor é a inflação. Lembrem que a inflação está diretamente proporcional ao consumo que as pessoas têm e à oferta de produtos no mercado que as pessoas têm. Então, lógico, se eu diminuo o consumo, eu diminuo a inflação. É uma das formas que se tem. E uma das maneiras que se tem de diminuir o consumo é exatamente mexer com a taxa Selic. A taxa Selic, taxa mãe da economia, uma taxa que fundamentalmente regula a economia no Brasil. Quanto menor ela for, menor a inflação. Quanto maior a inflação, maior a taxa Selic. Acontece que nos últimos tempos nós desconectamos a inflação da taxa Selic. A inflação medida pelo IPCA, que é o índice oficial, está em 4% ao ano, um pouco mais, um pouco menos. E a taxa Selic é 2%. Então elas estavam muito desconectadas. Funciona? Claro que não. Mas por que a taxa Selic estava tão baixa? Para que o governo pagasse menos para os empréstimos que são feitos a ele. Lembrem que um dos grandes investimentos que nós temos é o investimento no Tesouro Direto. E um dos mais procurados, até pela imediaticidade, é o Tesouro Selic, que tem liquidez imediata, diária. Ora, o que acontece? Se muita gente empresta dinheiro para o governo atrelado à Selic, quanto menor a Selic, menor é o juro que o governo vai pagar na hora que ele tiver que devolver o dinheiro desses empréstimos. E, portanto, fica mais fácil se proceder ao controle do quanto é que se vai devolver. E, em especial, por todas as questões sanitárias que nós estamos tendo, é importante para o governo pagar menos juro. Por quê? Vejam, o orçamento do governo federal é extremamente apertado. Se você tirar as despesas de pessoal e as despesas de custeio da máquina, né? Ou seja, as despesas com os servidores e as despesas do custeio, aquilo que precisa ter, luz, água, telefone, internet, papel, caneta, etc., sobra muito pouco para o governo investir. Então é óbvio que para pagar o auxílio emergencial,
que ele pagou ano passado e está pagando de volta esse ano, ainda que em valor pequeno, o governo precisa tirar dinheiro de algum lugar. E uma das formas que ele tem de tirar dinheiro é se endividando. É se endividando no mercado interno. Por isso que a gente fala que a dívida interna do governo é extremamente alta, e é mesmo. Está em quase 100% do PIB. Ou seja, é dinheiro para chuchu. Se todo mundo fosse pedir dinheiro para o governo, cobrando a devolução dos seus empréstimos ao mesmo tempo, o governo simplesmente não teria como pagar. Então, o que o governo faz? Ele deixa a Selic bem baixinha para ele pagar menos juro. Acontece que, como eu falei, a taxa Selic também precisa estar par e passo com a inflação. Então, esse descolamento estava muito complicado. Em segundo lugar, havia e ainda há uma fuga de investidores estrangeiros em relação ao Brasil em termos de aplicabilidade de dinheiro. Por quê? Porque uma das formas que o investidor financeiro tem de se remunerar é emprestando dinheiro no mercado, pela renda fixa. Acontece que a renda fixa é baseada na Selic. Então, um investidor estrangeiro pensa no seguinte: eu vou investir num país que é super arriscado, complicado, instável, para ganhar 2? Se eu posso investir nos Estados Unidos, por exemplo, e ganhar 1? Não. Então, eu prefiro correr tanto risco, um pouco mais de risco quanto, e investir num outro país que tenha uma taxa muito maior do que a minha. A Argentina, por exemplo. A Argentina tem uma taxa de juros anual em torno de 12%, 13% ao ano. Então, é muito mais negócio para a pessoa investir lá do que investir aqui, a 2%. Então, por conta dessa circunstância de fuga do investidor estrangeiro, que ajuda a controlar o dólar, né? E nós sabemos que o dólar alto é um problema para as importações, a gente acaba fazendo com que, e o Copom tomou a decisão vista como correta pelos analistas, de aumentar a taxa Selic. Para quê? Para o país voltar a ser atrativo para os investidores estrangeiros, para que eles ajudem o Banco Central a controlar o dólar, para que o Banco Central não precise queimar tanta reserva em dólar para manter o câmbio mais ou menos equilibrado. Por quê? Porque lembrem que o aumento do dólar influi no pão que a gente come, porque o trigo é importado, influi no preço da gasolina que a gente tem, porque embora nós sejamos autossuficientes na produção de petróleo, a gente não refina petróleo. Então a gente precisa colher o petróleo bruto, exportar e voltar insumo, voltar gasolina, gás, tarará, porque a gente não consegue cumprir toda a demanda interna, né? Então é lógico que na hora que a gente precisa importar esses produtos, importa-se mais caro. Eletroeletrônicos, por exemplo, que são importados e assim por diante. Então, o Brasil é um país de exportação de commodity, exportação de animais, exportação de agropecuária, mas é um país de importação de produto industrializado. Daí porque a necessidade de se manter o câmbio equilibrado. Por quê? Porque senão tudo que se importa acaba surtindo efeito em termos de valor no mercado interno. Espera-se aumentos ainda maiores da Selic cá entre nós, tá? Então espera-se que no decorrer do ano a taxa Selic volte a se equilibrar com o IPCA. Mas em épocas em que o governo está precisando se endividar um pouco mais, inclusive para voltar a pagar o auxílio, a gente não sabe como é que vai acontecer esse retorno da taxa Selic. É esperar para ver. Obrigada, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.